Namastê! Oi, amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou contar um relato de viagem astral em que eu usei muito a sugestão mental através de um audiolivro que tem no YouTube. Então, esse foi um final de semana. Eu tinha ido para a praia, é um final de semana prolongado. Eu tinha ido para a praia com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa que estava grávida, da minha primeira filhinha. E eu fui ouvindo os áudios de um audiolivro, audiobook, do Saulo Calderon. Esse audiobook era o iniciante na viagem astral. E eu fiquei ouvindo esse audiolivro durante 5 dias, né, desse final de semana prolongado. Então, na viagem eu fui ouvindo, toda hora que eu tirava um cochilinho eu ouvia ele. Na noite, de noite, de madrugada, até amanhã, quando acordava para ir para a praia novamente, eu estava ouvindo esse audiolivro. Então eu ficava ouvindo esse audiolivro repetidamente durante 5, 6 horas. E a hora que eu estava muito cansado e desligava ele, aí eu começava a sonhar com coisas próximas do que acontecia nesse audiolivro sobre viagem astral. Foi quando, após já ter escutado várias horas, quantas horas foram? O audiolivro deve ter entre 5 e 6 horas, mas como eu ouvia repetidamente, eu devo ter escutado umas 32 horas de audiolivro sobre viagem astral. E aí, pela manhã, após já ter escutado o audiolivro e depois ter caído em sonho onírico, eu me percebi projetado lá no bairro que eu morava, em Campinas. Eu estava então na praia de Ubatuba, lá dormindo, né, num hotel, né, que estávamos ficando, e eu estava projetado, então meu corpo físico estava nesse hotel e eu estava projetado em Campinas, onde eu morava, lá no bairro do Jardim Planalto. E eu estava pulando entre as casas do bairro, muito feliz, muito eufórico. Eu sabia já que eu estava projetado, só que a euforia era tanto que eu nem ligava se estava projetado ou não. Aí eu fui pulando de casa em casa lá do bairro do Jardim Planalto até chegar na minha casa, na casa onde eu morava ali no bairro. E aí, essa casa, eu nunca consegui entrar nela e sair nela. Eu acho que tinha alguma proteção espiritual. Eu nunca atravessei as paredes dela. Eu sei que essa casa era alugada e os familiares que moraram lá, eles eram de diversas religiões espiritualistas. Então eles devem ter feito alguma coisa para as paredes não ser atravessadas por projetores astrais normais, assim que nem eu. Então eu estava lá fora da casa e eu não sabia como entrar, porque eu não conseguia atravessar as paredes. E aí eu comecei a pensar na sala. E eu apareci na sala. Então essa técnica que eu utilizei para entrar na minha própria casa, que nunca consegui atravessar as paredes, foi a técnica da sugestão mental. Então eu mentalizei a sala e apareci lá. Aí a sala estava igualzinha. Tinha lá o rack, o sofá, e aí eu fiquei feliz de ter conseguido entrar na minha casa. E após isso eu comecei a sentir presenças extrafísicas. Essas presenças extrafísicas, elas começaram como orbes. Eram 4 orbes. Então, um orbe ali, outro orbe aqui, outro orbe ali, outro orbe ali. Eles eram 4 orbes. E eles eram vermelhos. É muito raro de eu ver assim, orbes vermelhos em viagens astrais. E aí, esses orbes vermelhos, eles foram se transformando. Na aparência humanoide, com 2 pernas e 2 braços. Então aí se transformaram então 4 humanoides, né, figuras vermelhas, humanoides, e eles ainda estavam se materializando.
Nesse momento, eu pensei na minha cabeça, nossa, devem ser benfeitores espirituais. Eu vou me colocar à disposição para tentar fazer algum amparo extrafísico, alguma assistência espiritual. E aí, na hora que eu ia falar isso para eles, eu comecei a sentir uma energia ruim deles. Uma energia muito ruim, muito pesada, uma energia que, como se quisesse me atacar. Nessa casa, eu fui muito atacado espiritualmente. Ali tinha muitos espíritos malignos e desequilibrados. Eu sofri muitos ataques espirituais nessa casa. E minha esposa também. Então, ao perceber que eu creio que essas 4 consciências extrafísicas, elas habitavam aquela casa lá que eu morei. Eu já me mudei faz tempo de lá, mas eu creio que elas eram muito apegadas àquela casa. Elas tinham muito apego àquele local e não queriam eu lá. Porque uma vez em estado de hipnopompia, me falaram, vai embora. Então eu senti algo muito mal ali neles, algo que queria me atacar, que eu estava sobrando ali. Eu falei, opa, não são amparadores espirituais, deixa eu ficar mula daqui. Nisso aí eu saí voando em sentido à cozinha, né? A gente estava na sala, eu saí voando e na hora que eu tentei atravessar a parede da cozinha, eu fiquei preso na parede. E nisso me deu aquele medo, me deu aquele susto. E eu fui puxado de volta para o corpo. Na hora que eu fui puxado de volta para o corpo, eu senti sendo puxado que nem um elástico caindo no corpo. E estado vibracional ligado, né? O corpo inteiro vibrando muito, como se eu fosse receber um ataque iminente, né? Embora essa experiência final, né, no finalzinho não foi muito saudável, né, muito agradável, no começo ela foi agradável. Enquanto eu estava lá no bairro, pulando, tudo, estava sendo muito gostoso. Então eu creio que a saturação mental, ela ajuda muito você conseguir realizar uma projeção astral. E como eu fiquei aí 5 dias imergido nessa saturação mental, né, ouvindo o livro O Iniciante na Viagem Astral, eu creio que aquilo provocou no meu subconsciente uma projeção astral legítima. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude ao próximo, fique com Deus. Namastê.